First of all, I want to thank you, Pastor Bishop, for allowing us to be on today. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao Bispo por nos permitir falar hoje. It's good to see so many excited pastors ready to hear from God. É muito bom ver muitos pastores esperando ouvir algo de Deus, animados com isso. In fact, you look real good on television. You look real good on video. Na verdade, você fica muito bem na filmagem, no vídeo. But I want to ask you all a question before we get started. Eu quero fazer uma pergunta antes de nós começarmos. I know some of you probably have questions, and I want to give you an opportunity to ask those questions. Eu sei que alguns de vocês provavelmente têm algum tipo de pergunta e eu quero dar a oportunidade para vocês perguntarem. But I want to just state this. I believe God has special purpose for Brazil. Na verdade, eu creio que Deus tem um propósito especial para o Brasil. I think the eyes of Brazil are on the United States, and we see many similarities. Eu acredito que os olhos de Deus estão sobre o Brasil da mesma forma que estão sobre os Estados Unidos. And one of the biggest things that's going on in the United States are the false elections that took place during our last elections. E um dos problemas que nós estamos enfrentando nos Estados Unidos foram as eleições que foram fraudadas no último ano. And what we see prevailing more than anything is evil and righteousness prevailing. E o que nós estamos vendo é uma questão de retidão, de justiça que está faltando. What happened in the United States is what could very well happen in Brazil during the next election. O que está acontecendo no Brasil, o que aconteceu nos Estados Unidos é algo que provavelmente pode acontecer nas próximas eleições no Brasil. I believe, as do many other pastors, that the Church of Jesus Christ was asleep in the United States during the last election. Eu acredito que nas últimas eleições muitas igrejas de muitos pastores estavam dormindo durante as últimas eleições. And we have the attitude that we were not supposed to be involved in government, in our politics. E nós muitas das vezes nós temos a atitude de não nos envolvermos com políticas, com o governo. So unfortunately, we allowed other people to make those decisions for us. Então infelizmente nós permitimos que outras pessoas tomem essas decisões por nós. As a result, we have a president who actually was a thief and stole the elections. E como resultado disso, nós temos um presidente que é um ladrão que roubou as eleições. And we have a vice president who is actually trying to legalize prostitution. E também nós temos um vice-presidente que está tentando legalizar a prostituição. And these things happen because we allowed them to happen. E essas coisas aconteceram e acontecem porque nós permitimos acontecer. If you study the Bible very clearly, it says that nothing happens in this world except we, as the body of Christ, allow it to happen. Se você estudar a Bíblia de verdade, com profundidade, você vai perceber que na Bíblia diz que nada no mundo acontece se não for da permissão do corpo de Cristo. Because in St. Matthew's chapter 10, also in St. Luke, em Mateus capítulo 10, também em Lucas, Jesus clearly gave us authority over every unclean spirits, over demons, and over everything that would hinder our forward mobility. Deus nos deu claramente autoridade e poder sobre os demônios, sobre todas as potestades do mal. In fact, if you look at St. Luke, I believe it's the 9th and 10th chapter, it shows that when Jesus commissioned these disciples, they went forth and they came back victorious and were surprised that even demons were subject to them. Se nós olharmos em Mateus e Lucas, a gente vê que Jesus muitas das vezes ele manda os seus discípulos e ele já dá a vitória a eles no retorno. And Jesus actually told them that nothing shall by any means hurt them. E Jesus disse que nada, absolutamente nada, poderia ser contra eles para tentar machucá-los ou feri-los. Many of you are Bible scholars, and you know that in St. Matthew's, in the 17th chapter of St. Matthew's, the parents were brought to Jesus' disciples. Em Mateus, no capítulo de Mateus, muitos de vocês sabem o que acontece com a história de Jesus. They had brought their little son to Jesus's disciples and wanted the disciples to cast the demons out of their son. Uma mulher trouxe, o filho dela para que o filho dela fosse liberto de espíritos demoníacos, e Jesus fez isso. Mas na verdade foi um dos discípulos de Jesus, também agiu juntamente com ele. And of course the disciples were unable to cast the demons out. E claro, nós como discípulos nós somos capazes de expulsar os demônios. And Jesus was very disappointed with the disciples. E quando Jesus
viu que os discípulos não expulsaram He says, how long do I have to be with you? How long do I have to teach you the same E things? quando os discípulos não expulsaram o demônio, deixaram para Jesus fazer o trabalho, ele ficou desapontado e perguntou: quanto tempo nós estamos juntos? Quanto tempo eu vou ter que ficar te ensinando a mesma coisa? You'll find that in St. Matthew 17, beginning at the 14th verse. Você vai encontrar isso em Mateus 17, Beginning of verse number 14. versículo 14. And Jesus told them, actually, Jesus cast the demon spirit out of the young child. Jesus expulsou o demônio daquele jovem. And then when the disciples went aside with Jesus, they asked Jesus, Jesus, why couldn't we cast the demon out? E quando os discípulos viram aquilo, eles perguntaram para Jesus: Jesus, por que nós não conseguimos fazer isso? And Jesus told them that it was because of their unbelief. E Deus respondeu a eles. E Jesus respondeu a eles que era por conta da crença deles. Their unbelief had prevented them from casting the demon spirit out of this child. A crença deles estava impedindo com que eles expulsassem os demônios. Even though in the 10th chapter of St. Matthew, Jesus had given them authority over every unclean spirit. Mesmo que no capítulo 10 de Mateus, Jesus tinha dado a eles a autoridade de expulsar os In the demônios. first verse of the 10th chapter of St. Matthew, E no primeiro capítulo de Mateus 10, it says, and when he had called unto him his 12 disciples, he gave them power against unclean spirits to cast them out and to heal all manner of sickness and all manner of disease. diz: e chamando os 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para expulsarem e curarem toda a enfermidade do mal. And I'll give you an illustration of unbelief. Eu vou te dar uma demonstração disso. See, this commission that Jesus gave the disciples was not only to the 12 disciples. Essa ordenança que Jesus deu aos discípulos não foi apenas para os 12. But if you look over in St. Luke, Mas se você olhar em Lucas, look at chapter, let's see, I'm turning to it now. In St. Luke chapter 10, em Lucas capítulo 10, it says, after these things, the Lord appointed other 70 also and sent them 2 by 2 before his face into every city and place whither he would go. E depois disso, Lucas 10, versículo 1. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, e todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. And in verse number 9, E no versículo he 9, says, heal the sick that are therein and say unto them, the kingdom of God has come nigh unto thee. e disse: e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. And then in verse number 19, E no versículo 19, he says, behold, I give you power to tread on serpents and scorpions and on over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. no versículo 19 diz: ele diz: eis que vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará mal algum. Now, let me show you the state of the church today. Let me show you the condition of the church Deixa eu today. te mostrar o que está acontecendo com a igreja hoje. Not only in the United States, Não apenas nos Estados not Unidos, only in Brazil, não apenas no Brasil, but all over the world. mas ao redor do mundo. Now, Jesus said that he gave us authority over unclean spirits, sickness, disease, and everything. Jesus disse que ele nos deu autoridade sobre tudo, espíritos imundos, doenças, enfermidades, todos os tipos de coisas. I went to a church a couple of weeks ago. Eu fui a uma igreja algumas semanas atrás They were taking my e temperature. eles tiraram a minha temperatura. And this is not speaking against the government, because the government is doing everything they can against this COVID. Eu não estou falando aqui contra o governo, porque nós sabemos que o governo está tentando fazer tudo que ele pode contra a Covid-19. But Jesus points out that we are of a higher government with greater authority and greater solutions. Mas Jesus pontua que nós estamos em um governo maior, com maiores soluções. See, the government's doing everything they can with this COVID. Então o governo está tentando fazer tudo que ele contra essa. But we who are of the body of Mas Christ, nós, como corpo de Cristo, we got greater nós solutions temos maiores with soluções, greater power. com grandes poderes. So I went to this church and they took my temperature. Então eu fui a essa igreja e eles tiraram a minha temperatura. And I asked them, E eu perguntei a if eles: my temperature is high, Sim. what do you do with me? se a minha temperatura estiver alta, o que vocês fariam comigo? They said, we take you to the E eles hospital. disseram: nós te levaríamos ao hospital. I said,
I thought the church was a hospital. E eu respondi, eu achei que a igreja fosse o hospital. Didn't Jesus say we lay hands on the sick and they shall recover? Porque Jesus disse que nós imporíamos mãos sobre os doentes e eles seriam curados. Listen to what the word says in Psalms 91. Olha o que a palavra diz nos Salmos 91. Now this is only for those that dwell in the secret place of the Most High God. É somente para aqueles que estão habitando em lugares seguros com It Deus. starts off in verse number 1. 91. And Psalms 91, verse 1. Salmos 91 It says, "He that dwelleth in the secret place of the Most High God, diz: aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, he shall abide under the shadow of the Almighty." à sombra do Onipotente descansará. Now look what it says in verse number 3. Olha o que ele diz no versículo It 3. says, "Surely God shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome pestilence." Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. See, this COVID-19 is a pestilence. Então, a Covid-19 é uma peste. The word said that our solution in the kingdom of God is God would deliver us from the noisome E a pestilence. palavra de Deus diz que a nossa solução no reino de Deus é que Deus vai nos livrar dessa praga. And in verse number E 5, no versículo 5, it says, "You shall not be afraid of the terror by night, or of the arrow that flies by day." não temerá. No versículo 5 diz: não temerá espanto noturno, nem seta que voe de dia. And look at verse number 6. Olha o versículo 6. "Nor for the pestilence that walketh in darkness, nor for destruction that waits in the noonday." Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. God said, "You shall not be afraid of it. Deus diz: você não deve ter medo. You should not live in fear of this." Você não deve viver com medo. The Bible says that we should not be fearful of COVID. Que a Bíblia diz que nós não devemos ter medo da Covid. Now, again, I want to emphasize, Então eu quero enfatizar we're not going against the government. que nós não vamos contra o governo. The government's doing everything they know to do. O governo está fazendo tudo o que eles podem fazer. They're providing vaccines. Estão providenciando vacinas. But for those of us who are operating in kingdom Mas principles, aqueles que operam em princípios do reino, those of us who realize that we're in a higher government with greater aqueles que solutions, percebem que nós estamos em um governo maior, com maiores soluções, we can exercise our faith nós devemos exercer a nossa fé and believe God that the Word of God e acreditar que a palavra de Deus provides our solutions. providencia a nossa And solução. we can stand on those solutions, Nós podemos permanecer nessa not palavra. only where COVID is concerned, Não apenas sobre o Covid-19, but where sickness, disease, and poverty is mas concerned. pobreza, enfermidades, sobre enfermidades também. See, when Jesus came, his sermon was, "The kingdom of God is at hand." Quando Jesus veio, a pregação do reino dele era que o reino dos céus estava First, he próximo. said, "Repent, Primeiro ele disse: se arrependam, turn from the way that you've been going, saiam do caminho que vocês estão indo and go in a different direction, e comecem a ir a uma in a diferente higher direção, direction, e uma direção mais in alta, the kingdom of God's reino- directions, no reino na direção do reino dos and céus, begin to do things like God does them." e comece a fazer coisas como Deus faz. See, this is a great offer that God has provided for us as the believers. Isso é um grande dom, um grande presente que Deus nos deu para aqueles que creem. Think about this for a moment. Pense nisso por um momento. Let's say in each of our churches, we were standing on the Word of God. Say it again. If each of us as pastors were standing on the Word of God, Se cada de nós como pastores permanecêssemos na palavra de Deus. let me go a step further. Let's look at this a different way. Vamos olhar isso como de uma forma diferente. If the pastors in the United Se os States pastores nos Estados Unidos were standing on the Word of God estivessem permanecendo na palavra de Deus, with miracle signs and wonders happening in their churches, com milagres, prodígios e maravilhas acontecendo na igreja deles, the world would have come to the church looking for solutions. o mundo viria até a igreja procurando por soluções. Instead, because the church was not standing in its position, Mas, ao invés disso, porque a igreja não está permanecendo na posição que deveria estar, the world was looking for solutions on their own. o mundo está procurando soluções na maneira deles. Because the church had no authority. Porque a igreja não está tendo autoridade. Or rather, I should say, because the church did not operate its authority. Na verdade, eu quero em outras palavras, porque a igreja não está operando e usando a sua autoridade. And allowed government to make decisions for the E church. permitindo que o governo tome decisões pela igreja. We ended up in the situation that we're in today. E nós vamos terminar na situação que nós estamos vivendo. And here's the danger of it all.
E o que aqui está a coisa mais perigosa de If tudo. pastors in Brazil allow the same thing to happen, Se pastores no Brasil permitirem a mesma coisa acontecer, you'll have the same results for your next election. vocês terão o mesmo resultado dos Estados Unidos na próxima eleição. See, the devil is angry and he's trying to control everything. Satanás, o demônio, o diabo, ele está furioso, tentando controlar toda a situação. But Jesus told us how the end would be. Mas Jesus nos disse como que o fim das coisas seria. First, he said he's coming back for a glorious church. Primeiro ele diz que ele está voltando para uma igreja gloriosa. A glorious church means that we're operating in the principles and the authority that belong to the body of Christ. Uma igreja gloriosa significa que nós estaremos operando em princípios e como de fato é uma igreja gloriosa. But the choice is ours. Mas a escolha é nossa. So I want to stop for a moment and make the program available for questions. Eu quero parar por um momento e deixar o programa, nossa reunião aberta por I want to hear perguntas. what you have to say about Eu this. quero ouvir o que você tem a dizer sobre isso. In many of the meetings that I've been going to, I've been doing all of the talking. I've been doing all the preaching. Na maioria das reuniões e palestras que eu estou indo, eu falo o tempo todo e eu quero ouvir de vocês. But I want to hear what you have to say. Mas eu quero ouvir o que vocês, pastores, têm a dizer. So what questions do you have? Então, quais perguntas vocês têm? My chat is open up for any questions that you might have. O chat está aberto para qualquer tipo de perguntas que vocês tenham. But let me ask you the question again. Deixa eu te fazer uma pergunta de novo. How do you see the Church of Brazil? Como você vê a igreja do Brasil? What do you think is the state of the church in Brazil? Como que você acha que está o estado da igreja no Brasil? Now, while you're considering that question, Então eu quero que você considere essa pergunta. I know for many years the church in Brazil has been influenced by the Catholic Church. Eu sei que por muitos anos a igreja no Brasil está sendo influenciada pela religião católica. And I'm not here to criticize the Catholic Church. Mas eu não estou aqui para criticar a igreja católica. Thank God for them because they were able to come to this country and bring people to a certain level. Eu sei que Deus trouxe eles a esse país e levou as pessoas a um outro nível. It's like going to school. É como ir à escola. You graduate from one level to another level. Você se gradua de um nível a outro. And you don't criticize the beginning level because you're more advanced. E você não critica o nível iniciante porque você está no nível mais avançado. So I don't criticize the Catholic Church. Então eu não critico a igreja católica. But I realize that when they came to this country, Mas eu percebi que quando eles vieram a esse país, they emphasized poverty. eles trouxeram consigo a pobreza. And many of the lay people did not read the Bible, so they had to depend on what other people said. E muitas pessoas que não leem a Bíblia, eles ficam à mercê do que outras pessoas dizem. One of the statements that's come in is that Brazil does not need a revival of fire. We need a revival of character. Uma das perguntas que nós recebemos aqui é que o Brasil não precisa de um avivamento de fogo. Nós precisamos de um avivamento de caráter. But let me just say this. Mas deixa eu te dizer uma coisa. When Jesus came, he didn't bring revival. Quando Jesus veio, ele não trouxe avivamento. He brought reformation, a reforming. Ele trouxe uma reformulação, algo novo. And that's what he's stressing through the Spirit of God today. E isso é o que ele está confiando através do Espírito de Deus. Yes, there are many people who have poor ethics. Their character needs to change. Nós sabemos que existem muitas pessoas que precisam que o caráter seja mudado, transformado. And this is what Jesus was talking about when he said, repent. E isso é o que Jesus estava falando quando ele disse, se arrependam. If you want better results, Se você quer resultados melhores, then you're going to have to change. você tem que mudar. See, the definition of insanity is doing the same things over and over and over again and expecting different results. O significado de insanidade é você fazer as coisas de novo, da mesma maneira, sempre, e esperar resultados diferentes. See, if you are not satisfied with the results that you've been having in ministry, se você não tá satisfeito com os resultados que você tem tido no seu ministério, you cannot continue to do the same thing and expect something different to happen. Você não pode continuar fazendo as mesmas coisas e esperar algo diferente, que aconteça algo diferente. If you want something to change, se você quer que algo mude, then you're going to have to change. Então você tem que mudar. And in changing, you have to be willing to gain additional information. Então mudar significa que você precisa adquirir e ter mais informações. Let me share with you something happened to me. Olha só, deixa eu compartilhar o que aconteceu in comigo. 1996. Em 1996, my wife was attacked
with cancer. Em 1996, a minha esposa foi atacada de um câncer. And then my oldest daughter was attacked with cancer. Então, a minha filha também foi atacada com câncer. And then my oldest granddaughter was E attacked with também cancer. a minha neta teve câncer. And all of them died. E todas as três morreram. I blame myself in part E eu me culpava por isso, em because I parte, didn't know enough. porque eu não sabia, eu não tinha conhecimento suficiente. Even though I had been pastoring for 17 years, Mesmo que eu estava pastorando por mais de 17 anos. I finally concluded I need some more information. E eu decidi, eu percebi que eu precisava adquirir mais informações sobre And a I palavra. went to Bible school. E eu fui a um estudo bíblico. I found the best Bible school in the United Eu States. encontrei a melhor escola bíblica nos Estados And I Unidos. flew 5,000 kilometers every week to attend that school E for eu, 2 years. e eu voava mais de 5.000 quilômetros por toda semana para ir a essa escola. Because I needed information, Porque eu precisava de informação. not only for myself, Não apenas para mim. but here I'm a pastor. Here I am a pastor, Mas lá eu estava como um pastor, ministering to other people. ministrando para outras And I needed pessoas. to be able to give them better E information. eu precisava ser capaz de dar a eles maiores informações. So like I said before, Então, como eu disse anteriormente, if you're not satisfied with your se ministry, você não está satisfeito com o seu ministério, you need additional information. você precisa de informações And adicionais. you have to be open to people who are doing something that's different than what you're doing. E você precisa estar aberto a pessoas que estão fazendo coisas diferentes do que você está fazendo. Now, let me ask you, there are many questions that have come in, so I need to address some of these questions. Muitas perguntas estão chegando aqui para a gente, nós temos que... Do you believe that God has a great revival for Brazil? Okay. The question is, ask the question, Peter. O Senhor acredita que Deus tem um grande avivamento para o Brasil? I know God has a great Eu purpose tenho for Brazil certeza, eu sei que Deus tem um grande avivamento para o Brasil. because the Bible said, Porque a Bíblia diz, in the last nos days, últimos I'm going dias, to pour out my spirit eu colocarei meu espírito upon all flesh. sobre toda a carne. Your sons and your daughters shall Os seus- prophesy. Os seus filhos e as suas filhas professarão. So God has declared this. Então Deus está declarando isso. But we have to believe it. Mas nós temos que acreditar And it nisso. doesn't start with somebody else. E não começa com outras pessoas. It starts with us who believe. Começa com aqueles que crerem. Let me go to another question. Deixa eu ir para uma próxima pergunta. Como podemos identificar? How can we identify that there is a revival happening in the church? Okay, ask the question. Como podemos identificar que um avivamento está acontecendo na igreja? Esther Carrilho. Now, I've come to realize that the solution and the answer to every question is in the Word of God. Eu percebi que todo tipo de pergunta e resposta está tudo na palavra de Deus. See, Jesus said, Então Jesus disse: if you abide in me se você me esquecer, and my word abide in you, se você estiver em mim, minha palavra estiver em você, you can ask for whatever you want, você pode pedir o que você quiser and he'll do it for you. e ele fará isso por você. See, reformation may be different for every person. Uma reformulação, algo novo precisa estar para cada pessoa. The adjustments that need to be made in my life might be different than the adjustments that need to be made in your life. Existem ajustes que precisam ser feitos na minha vida que são diferentes dos que precisam ser feitos na sua vida. But we can go to God. We can go to God. Mas nós podemos ir a Deus. We can ask God. Nós podemos perguntar, pedir a Deus. God, I want change in my life. Deus, eu quero uma mudança em minha vida. I want a bigger ministry. Eu quero um I ministério want maior. a better Eu ministry. quero um melhor ministério. What do I need to do? O que eu preciso fazer? And God will tell you. E Deus vai te dizer. See, God wants you to have a relationship with Him, Deus quer que você tenha relacionamento com not Ele. an artificial relationship, Não um relacionamento de escritório, but one that is just as simple as you and I communicating right now. mas um relacionamento simples como eu e você estamos tendo agora. He wants to talk to you. Ele quer falar com He você. wants you to talk to Him. Ele quer que você fale com He ele. wants you to get answers from E Him. ele quer que você obtenha resposta a partir dele. Now, consider this in the 14th chapter of St. John. In the 14th chapter of St. John, No capítulo 14 de João, in verse number 12, no versículo número 18, Jesus says, if ye keep my commandments, diz que se vocês mantiverem, guardarem os meus mandamentos, the works that I do, as obras que eu fiz, shall you do also. você também fará. He says the same things that I did on earth. Ele diz as mesmas coisas na terra que nós faremos. You shall be able to do also. As mesmas coisas que ele fez, nós faremos And também. then he goes on
What is it? And he continues on E ele fala mais, chapter. and says that if you obey my commandments, Se você obedecer os meus mandamentos, the Holy Spirit, the Comforter, will come and dwell on the o inside of you. Espírito Santo ele virá, o Consolador ele virá e habitará dentro de ti. And then he goes on to say, I and my Father will come and abide in you. E ele diz mais, eu e o meu Pai, nós habitaremos em So você. think about this for a moment. Então pense nisso por um I momento. got the Holy Ghost in me. Eu tenho o Espírito Santo I em got mim. Jesus in me. Eu tenho Jesus I em got mim. the Father in Eu me. tenho o Pai em mim. I got everything that I need to be successful. Eu tenho tudo que eu preciso para ser bem-sucedido. Jesus said Jesus in the disse 11th chapter of St. Matthew, em Mateus 11, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, venham todos aqueles que estão cansados e oprimidos, and I'll give you rest. e eu os aliviarei. And then he says something very Então important. ele diz algo muito importante. He says, learn of me. Ele diz, aprendam sobre mim. See, you can't live on the basis of what you've heard somebody else say. Say it again. You cannot live on the basis of something you have heard from someone else. Você não pode viver daquilo que você ouve de outras pessoas. You need to know the word of God for Você yourself. precisa entender e saber a palavra de Deus para sua vida. Now, let me go to some of these other questions, Deixa because eu- if I don't, I won't be able to answer all of them. Deixa eu ir para outra pergunta, senão não vamos ter tempo. O que, em sua visão, os pastores do Brasil precisam fazer para alinhar este momento? What do you think, in your opinion, what do you think that the pastors in Brazil need to do to be together and they can align together this moment? Okay, you know, this is a good question, Essa é uma boa pergunta, because the Bible says that two are better than one, porque a Bíblia diz que dois são melhores, é É, né? melhor que um. and a threefold cord is not easily broken. E um cordão de 3 dobras não é fácil de quebrar, não se quebra. I agree with it that the pastors need to be unified, E eu acredito que vocês, pastores, precisam estar em união. because the devil wants to divide us with different doctrines and different things. Porque o diabo ele quer nos separar com doutrinas diferentes, com coisas, fazendo uma divisão na igreja. He has one group that thinks the tribulation is going to be before the or the rapture is going to be before the tribulation. Another group that believes the rapture is going to be after the tribulation. Existem certos grupos que dizem que a gente vai ser que o arrebatamento ele virá antes da tribulação, depois da tribulação. And people are divided over these E nós issues, estamos sendo divididos nesses assuntos. but they're not important. Mas isso não importa. The most important thing is A to coisa- recognize A coisa mais importante é reconhecer Jesus came, he died, he was buried, and he's resurrected for all of que us, Jesus ele veio, morreu, foi sacrificado por todos nós. so that we can all be one E family. então nós temos que ser uma família. So we should come together on the things that we agree upon. We should come together on the basis of things that we all agree upon. Então nós temos que nos unir, estarmos juntos nas coisas que nós concordamos. Don't look for differences. Não olhe para as diferenças. Look for the things we can agree together, Olhe para as coisas que nós podemos concordar e fazer juntos. and then move forward on E those vamos issues. nos mover adiante com isso. One of the things that most pastors are failing, Uma das coisas que a maioria dos pastores estão falhando, they don't spend time in the Word. eles não tiram tempo para a palavra de Deus. They don't spend time in prayer. Eles não gastam, não investem tempo em oração. I found those to be the two major issues, not only in Brazil, but in the United States as well. Say it again. I found those to be the two major issues. Major. Those are the two major problems. E eu percebi dois grandes problemas, não só aqui no Brasil, nos Estados Unidos, mas também aqui no Brasil. Pastors are too busy to get into the Word of God, Que os pastores estão muito ocupados em ter a palavra de Deus, em obter informações, and they're too busy to pray. e muito ocupados em orar. Many of you know Dr. David Yogi Cho. Muitos de vocês conhecem o Dr. Show. He was the pastor of the largest congregation in the world. Ele foi o pastor ele era o pastor da maior igreja do mundo. He had a congregation of 800,000 people. Ele tinha uma congregação de mais de 800 mil pessoas. He spent 5 to 6 hours a day praying. E ele investia de 5 a 6 horas por dia. Somebody asked him the question, praying. Ele investia de 5 a 6 horas por dia somente em oração. Somebody asked him the question, E alguém lhe perguntou: how can you as a pastor with a congregation that large spend 5 hours a day praying?
Alguém perguntou a ele, como que você pode ser um pastor de uma congregação desse tamanho e ficar 5 a 6 horas orando? This was his response. E olha o que ele respondeu. How can a pastor like me, Como um pastor como eu having a congregation of 800,000 people, pode ter uma congregação de 800.000 pessoas not spend time e in prayer? não investir tempo em oração? He recognized E ele reconheceu that Jesus was the head of the church que Jesus era a cabeça da and igreja. that he needed to get directions for his ministry from E ele Jesus. precisava obter direção de Deus para o seu See, ministério. many pastors are having challenges, Então, having problems. e muitos pastores estão tendo desafios, problemas. But Jesus said, Mas Jesus disse, my burden is easy. o meu fardo é leve. My yoke is easy. E o meu jugo é leve, o meu fardo é So- leve. Meu fardo é leve. So if you're having problems in ministry, Se você tem um problema com o seu ministério, you need to determine who you're receiving você instruction from. precisa definir de quem você está recebendo informações. But we should all be working together. Mas todos nós devemos trabalhar juntos. I find many pastors criticizing other pastors. E eu vejo muitos pastores criticando outros pastores. They're not ethical. Eles não estão sendo éticos. But see, when you talk about another child of Porque God, quando você fala sobre um outro filho de Deus, you're touching the anointing of God. você está tocando na unção de Deus. I don't care what that person is doing. Eu não ligo para por que aquela pessoa está fazendo. They're anointed of God. Mas ele é ungido de Deus. Consider Saul for a moment. Consider King Saul. Vamos considerar o rei Saul por um momento. He was a man that was trying to actually kill David. Ele era um homem que estava tentando matar Davi. And David had an opportunity to kill King Saul. E Davi He had an opportunity. teve a oportunidade de matar o rei Saul. And he told his men, E ele disse ao homem dele: no, I cannot touch God's não, eu anointed. não posso tocar no ungido de Deus. I have to leave that to God. Eu tenho I have to leave that to eu God. preciso deixar essa situação, confiar em Deus. God will judge him. Deus vai julgá-lo. But if I touch Mas God's se eu anointed, tocar na unção de Deus, no ungido de Deus, then God's going to touch my life. Deus vai tocar na minha vida. See, we as pastors Nós, como pastores, have the responsibility nós temos a of responsabilidade lifting other pastors up, de colocar outros pastores para cima, not taking them down. não jogar-os para See, the baixo. Bible says, Porque a Bíblia be diz: not deceived. não seja enganado, God's not mocked. de Deus não se zomba. Whatever a person do, Tudo que você fizer, you're going to reap that. você vai If responder por you isso. tear another person Se down, você colocar outra pessoa para baixo, others are going to tear you down. Others are going to bring you down. outras pessoas também te colocarão But para if you baixo. bring people Mas up, se você levantar e erguer then pessoas, people are going to bring you up. pessoas te colocarão para It's cima. really simple. É simples, But these are principles in the kingdom of mas God. existe um princípio no reino de Deus. Let's go to another question. Mas existem princípios no reino de Deus. Vamos para outra pergunta. Alexandre Trigueiro. Bota aí, Just read it out loud. Ok. Boa tarde. Eu quero saber qual é a diferença da igreja do Brasil para os Estados Unidos em relação à direção de culto. Well, Okay, first of all, we have to realize. First of all, we have to realize Antes de tudo, a gente precisa entender, perceber there's only one church. que existe apenas uma igreja, That's the Church of que é a Jesus igreja de Christ. Jesus Cristo. It's not really a Church of Brazil or a Church of the United Na verdade, States. não é a igreja nos Estados Unidos ou no Brasil. There's only one church, Então, nós somos apenas uma igreja. and we only have one enemy. E nós temos apenas um inimigo, That's the devil, que é o diabo. and he's trying to divide us. E ele está tentando nos dividir, nos separar. He's trying to prevent us from knowing what the will of Ele está God is. tentando nos impedir de saber e entender a palavra de I Deus. realize that people in Brazil watch what's happening in the United States. Eu percebi que pessoas aqui no Brasil estão olhando e vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos. And now, by way of Zoom and Google Meet, you can see things happening all around the world instantly. E através das redes sociais, da internet, você consegue ver o que está acontecendo ao redor do mundo instantaneamente. One of the great subjects that's being promoted in the church in Brazil Um dos grandes assuntos que estão sendo discutidos nas igrejas no Brasil is faith, healing, and prosperity. é fé, cura e prosperidade. And these things are very important. E essas coisas são muito importantes. What happened in the United States? What happened in the United O que States? aconteceu nos Estados Unidos, People begin to go to the left in many of these directions. as pessoas começaram a ir para a esquerda na direção deles. They begin to emphasize prosperity. E eles começaram a enfatizar a prosperidade. And then they begin to only preach prosperity.
They only began. E eles começaram somente a pregar sobre prosperidade. And there are many other subjects that are very E important. existem muitos outros assuntos que são muito importantes também. And so we need to be balanced in our E teaching. nós precisamos ter um balanceamento no We need nosso to be ensinamento. we need to be knowledgeable about the needs of our congregation. Nós precisamos sermos inteligentes sobre o que a nossa congregação ela precisa. But most importantly, Mas o mais importante, we need to spend time with nós Jesus. precisamos investir tempo Find com out what Jesus he wants us to e share with his descobrir o people. que ele quer que nós compartilhemos com a igreja dele. And this is not happening in many places in the United States E and isso não Brazil. está acontecendo em muitos lugares, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. People are teaching their own minds. As pessoas estão ensinando as coisas que vêm à mente. But in Proverbs, the 3rd chapter and the 5th verse, Em Provérbios, third chapter, and em Provérbios capítulo 3, versículo 5, versículo 5, it says, trust in the Lord with all of your heart diz que você confie no Senhor com todo o seu coração and lean not to your own e understanding, não no seu próprio but entendimento. in all of your ways, E que confie nele com todos os seus in caminhos. all of your ways, Com todos os seus caminhos. acknowledge him E reconheça and ele. he'll direct your E path. ele vai direcionar os seus passos. He promised to do that. Ele prometeu fazer isso. Now, read that question. Ok. O Senhor acredita que é saudável os pastores estarem atentos e bem atentos à política aqui no Brasil e no mundo? Do you believe that the pastors in Brazil have to be paying attention to politics here in Brazil and in the world? The question is, do pastors need to be aware of what's happening in politics? A pergunta é se os pastores eles precisam estar atentos sobre as questões políticas aqui no Brasil e no mundo. And my question is yes. E a minha resposta é sim. See, if you go back to Genesis, Se você voltar a Gênesis, God commanded Adam Deus manda, dá uma ordenança a Adão to dominate the earth, para dominar a terra, to rule it, para regrá-la, to be over everything. para estar sobre tudo. And of course, we all know Adam's sin. And we all know that Adam sinned, E todos nós sabemos que Adão, and he gave that government over to the devil. ele errou e deu o governo, né, a autoridade ao diabo. But when Jesus came, Mas quando Jesus veio, he died and he rose again. ele morreu e ele ressurgiu. Then he said, all authority has been given to me. E ele disse, toda autoridade foi dada a mim. I paid the sacrifice Eu fiz o to sacrifício get authority back. para restaurar a minha autoridade. And every man that believes in E me, todo aquele que acreditar e confiar em you mim, have authority over the devil. você terá autoridade sobre o diabo. And if you use my authority, Se você usar a minha autoridade, use my name, usar o meu nome, nothing can by any means hurt you. nada pode te ferir. So Jesus now Então, teaches us, Jesus agora nos ensina. yes, you should be involved in Sim, politics. você precisa estar envolvido You na should política. not only be involved in politics, Você não deve apenas estar envolvido em política, but you should raise people up in Mas- your congregation mas você precisa levar pessoas na sua to congregação be politicians, para que eles sejam políticos, to be the president of the United para que States. eles sejam presidentes nos Estados Unidos. See, with people who have this type of character, Então, pessoas que têm esse tipo de característica, they have the character to rule a nation. ele tem a característica de regrar e levar o país. And listen at this. E olha isso. Someone asked Billy Graham. Alguém perguntou ao Billy Graham. Many of you know who Billy Graham was. Muitos de vocês sabem quem é o Billy He Graham. was one of the greatest evangelists. Ele é um dos maiores He evangelistas. won more people to Jesus than most people in our lifetime. Ele queria as pessoas para Jesus mais do que muitas pessoas em toda a nossa vida. Somebody asked him the question, Alguém fez uma pergunta a ele. Billy Graham, why don't you run for the president of the United States? Billy Graham, quem você... Gosta de alguém? Why don't you become the president of the United States? Alguém perguntou para ele, Billy Graham, por que você não se torna o presidente dos Estados Unidos? Everybody knows your name. Todo mundo sabe o seu nome. If you ran for the presidency, Se você se eleger a presidente, you would win with no problem. você vai ganhar facilmente. This was his E olha o response. que ele respondeu. Why should I step down to become the president of the United States? Por que eu desceria para me tornar presidente dos Estados Unidos? They said, what do you mean? E perguntaram, por que isso significa? The president is the most powerful man in the world. O presidente é o homem dos Estados Unidos, é o homem mais poderoso do mundo. This was his response. E essa foi a resposta dele. The president signs into law
laws that govern people's lives for 20 to 40 years. O presidente, ele assina leis, ele cria leis e essas leis elas regram a vida das pessoas por 20 anos. But the man of God Mas um homem de Deus affects people's lives not only in this life, but also the life to come. Mas um homem de Deus, ele afeta vidas não somente aqui nesse mundo, mas também na vida que está por vir. See, you have a position Então, você precisa entender que você tem uma posição. as ministers of the gospel. Como ministro do evangelho, You have a position that affects the lives of people in this life and also the life to você come. tem a posição de impactar vidas não somente aqui onde nós estamos, na vida terrena, mas também na outra atmosfera. See, in the Old Testament, Então, no Velho Testamento, the prophet used to come to the king for advice. o profeta ele costumava ir ao rei para ter algum conselho. It would be similar to the politicians coming to the pastors for advice. Da mesma maneira que os políticos eles vêm aos pastores para terem informações e conselhos. But I have found that many pastors are going to the politicians for help. Mas eu descobri que muitos pastores estão indo aos políticos para procurar por ajuda. See, you've released your authority to politics Então você está liberando a sua autoridade para os políticos. and not recognize that God has given you authority over governments. E que não está reconhecendo que Deus te deu autoridade sobre o governo. But you have to live right. Mas você precisa viver You certo. have to have a character that's right Você precisa ter as características certas. in order for the government of God to function in your life. Say it again? In order for the government of God to function in your life. Ao invés de deixar com que o governo ele regre a tua vida. I ele better funcione a sua vida. I better move forward because I have 9 new messages. Eu tenho que correr aqui porque eu tenho 9 mensagens para responder. So read this out loud. Yeah, we have already Read it. answered. Okay, so let's move to the next question. Jose Texera, read it out loud. Okay. Como está reagindo as igrejas americanas quando a pandemia enfraqueceu a sua potência? How is the church in America are reacting when the pandemic moment make the economy weak in America? Okay, here again is what I've stated earlier. Isso aqui é o que a gente estava falando mais cedo. The church had the position to control this situation, to change this situation. A igreja ela tem o poder para controlar e mudar a situação. But because the church submitted to the conditions of government, Mas porque a igreja está se submetendo às condições do governo, government had control. o governo está controlando. See, for those who are standing on the word of God, Para aqueles que permanecem na palavra de Deus, they are excelling. They are having the best time of their lives during this eles pandemic. estão sendo de pessoas, estão excedendo, estão tendo os melhores momentos na vida deles. Using myself as an example, E eu me trago como exemplo. during this pandemic, Nesse momento de pandemia, I've had more money. eu tive mais dinheiro, I've preached in more places eu preguei em mais lugares than before the pandemic. do que antes da pandemia. I'm enjoying life E eu estou aproveitando a vida, during this pandemic mesmo nesse momento de pandemia. better than before. Estou aproveitando a vida nesse momento de pandemia bem melhor do que antes da pandemia. And it's a simple reason. E a razão é simples. I believe the word of God. Eu acredito e creio na palavra de See, the Deus. Bible says, Então a Bíblia diz God has not given me a spirit of fear. que Deus não nos deu um espírito de medo. So I realize fear is a spirit, E eu percebi que o medo ele é um espírito, but I will not allow it to control me. mas eu não permitirei que ele controle a minha vida. Let's look at another question. Vamos para a próxima pergunta. Apóstolo Leste, Read out loud. Apóstolo Leste, como o Senhor entende a aplicação de Romanos 12 sobre renovação da mente? How do you understand about Romans 12 about the revival of the Okay. renewing of the mind? That's a good question. Essa é uma boa pergunta. The Bible says in Romans chapter 12 A Bíblia diz em Romanos capítulo 12 that we should not be conformed to this que world, nós não devemos ser conformados com esse but mundo, we should be transformed Mas que nós- by the renewing of our mind. mas que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. That's in your Bible. Isso é na sua Bíblia. He says here in the first verse, No primeiro versículo diz: I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo.
And look in verse number 2. Olha o que diz no versículo 2. It says, be not conformed to this E world. não os conformeis com esse mundo. Don't be like this world. Não seja como esse mundo. Why? Por quê? You are governed by a higher law Porque você está sobre uma lei maior, with greater com solutions. grandes soluções. Amen. Amém? Now, in Romans chapter 15, Em Romanos capítulo 15, it says, we that are strong ought to bear the infirmities of the weak. 15? Yeah, Romans 15. Romanos 15, versículo 1. Read that. Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. So somebody's got to be strong. Então, alguém precisa ser forte. Somebody's got to stand on the word of God. Alguém precisa se manter na palavra de Deus. And you are that person that God has called. Você é essa pessoa que Deus chamou. The Bible A says, Bíblia diz: obey the laws of the land. Obey. obedeça, But when those laws come against God's law, obedeça a leis terrenas, mas quando essas leis elas vêm contra as leis de Deus, we have to obey God's law. nós temos que obedecer a lei de Deus. You all remember the story in the Old Testament of Shadrach, Meshach, and Abednego, the three Hebrew Ok. boys. Você precisa lembrar da história de Sadraque, Mesaque e Abednego. They were commanded to bow by the government. E eles foram ordenados a se prostrar ao governo. So if we only obeyed what the word, they were willing to disobey the government. Eles tiveram uma ordenança de desobedecer a Deus. Because they had a higher law. Mas eles obedeceram a Deus porque eles tinham um chamado maior. They said, we believe that our God is able to deliver us. E eles disseram que nós confiamos e acreditamos que nosso Deus é capaz de nos livrar. But if he doesn't deliver Mas se ele não nos us, we livrar, are not going to bow. mesmo assim nós não vamos nos dobrar Because prostrar ao God governo. told us not to bow to Porque images Deus- or idols. Porque Deus nos ordenou para não nos dobrarmos diante de imagens nem ídolos. So where the Shadrach, Meshach, and Abednego's of today? E então, onde estão os Sadraque, Mesaque e Abednego hoje no Sim. nosso mundo? God is calling us to be that. Mas Deus nos chamou para sermos ele. Listen to this question from Pastor Jessica. Read out loud. Paula, Ok. tell me Pastor this. Jesaías Natanael, como o senhor observa nesse cenário atual, as ideologias ditatórias querendo tomar conta de nossos países e paralisar a liberdade cristã e de expressão? What do you think about that in this moment we're living? The ideologies, the dictatorial ideologies that want to control the country and paralyze the Christian freedom. Well, again, we know that's not right. Nós sabemos que isso não é certo. And we can do something about it. Nós podemos fazer algo sobre isso. First of all, we have prayer. Primeiro de tudo, nós temos que orar. This is why it's important for us to unite together as prayer. Por isso é muito importante que nós estejamos juntos em oração. Asking God for a solution. Pergunte a Deus por uma Do solução. you know in the Bible, Sabe que na Bíblia there was one angel that destroyed 185,000 Assyrians. 185,000. eu sabia que na Bíblia tem um anjo que ele destrói mais de 100 mil cidades. The same God today É o mesmo Deus hoje, is the God back there. é o mesmo Deus que estava lá. As he was able to provide deliverance for E ele Hezekiah, é capaz de nos libertar. he's able to provide deliverance for us today. E ele da mesma forma que ele libertou o povo antigo no passado, ele é capaz de nos libertar. But we have to believe it. Mas nós temos que acreditar nisso. Let's look at another question. This is from Lucas Baptista. It wasn't the pandemic Oh. that I prospered more. Say that again. It wasn't the pandemic moment that I received more money and Well, prospered. Now here's another testimony. Nós temos aqui um outro testemunho This is from Lucas Baptista. de Lucas Batista. He said it was during the pandemic that he prospered more than before. Ele diz que foi na pandemia que ele mais prosperou. See, I'm not the only one. Então, eu não sou o único. There are other people that are prospering also Existem pessoas aqui que estão prosperando because também. they're standing on the word of Porque God. eles estão permanecendo na palavra de Deus. Let's look at another question from Prespo Jose. Pastor José Teixeira, aqui em Dracema, São Paulo, foi a igreja que mais cresceu. Em São Paulo was
When my church growed more. See, here's another pastor. Aqui está um outro pastor. He said it was during during the pandemic that his church grew Ele more. está dizendo que na pandemia foi o momento que a igreja dele mais See, cresceu. for people that are standing on the word of Então, para God, pessoas que estão permanecendo na palavra de they're Deus, prospering even in the midst of this eles pandemic. estão prosperando mesmo no meio dessa pandemia. Let me say this in closing. Deixa eu te dizer isso. Worse things are coming. Incluindo, deixa eu adicionar mais uma coisa. Coisas piores estão vindo. Worse thing than the pandemic is coming. Coisas piores do que a pandemia estão vindo. The Bible told us that these things would happen. A Bíblia diz que essas coisas aconteceriam. And so we can be prepared. Então nós podemos estar preparados. Get into the word. Entrando na palavra. Spend time with God. Investindo tempo com And Deus. the Holy Spirit will show you these things before they actually happen. E o Espírito do Senhor vai te mostrar essas coisas antes mesmo de acontecerem. Go ahead, Pastor Tiago. Pode orar por nós. You can pray for us, please. Okay. Father, I come in the name of Jesus. Pai, eu venho no nome de Jesus. I thank you for these mighty men and women of God. Eu te agradeço por esses poderosos e poderosas mulheres e homens de Deus. They have dedicated themselves to your call. Eles estão dedicando a eles mesmos para o teu chamado. And I thank you for them E eu te agradeço por eles. because we're living in the times you told us would be very evil. Porque nós estamos vendo no momento que o Senhor nos alertou e disse que seria difícil. You warned us in your word Você nos alertou na sua palavra that in the last days, que nos últimos dias horrible times would come. momentos difíceis viriam. But you did not leave us without solutions. Mas o Senhor não nos deixou sem solução. You gave us the Holy Ghost, O Senhor nos deu o Espírito Santo, who created all que things, criou todas as coisas. the entire universe. Todo o universo. You created it, Father. O Senhor criou, Pai. You know all things. Você sabe, Pai, todas as coisas. Even before these things started, Bem antes dessas coisas acontecerem. not only did you know they would happen, Né? you knew they would happen. O Senhor sabia que tudo isso aconteceria. And you also provided E o solutions. Senhor providenciou a solução para nós. So I pray, dear Heavenly Father, Então eu te oro, Pai. help us to spend time with you Nos ajude a ter e investir tempo com o so Senhor. that we can know the solutions. Então nós saberemos como agir. Draw all of us close to you. Pai, nos leve cada vez mais próximo a Ti. Create in us Cria em nós, a Pai, hunger and a thirst for your uma righteousness. fome, uma sede pela Tua justiça. Help us to spend time in prayer with Nos you ajude, Pai, a investirmos tempo em oração and in your word, e dear na Father, sua palavra. so that we can hear from you clearly Então nós poderemos ouvir de Ti claramente what your will is for our qual lives. é a sua vontade para nossas I vidas. pray, dear Heavenly Eu Father, oro, Pai, that each person listening to me que cada um que está nos ouvindo aqui, transform their lives, que eles mudem a vida deles. make them be able to look back a year from now Senhor, façam com que eles olhem para trás daqui a um ano and see that their ministry has exploded with growth e que eles vejam a diferença e o crescimento no ministério deles, because they listen to you. porque eles estão te ouvindo, Pai. And I thank you E for eu te this. agradeço por isso, In Jesus' em name. nome de Jesus. And everybody who agrees, say E todos amen. aqueles que concordam, digam amém.